Uma boa tarde a todos. Nesse vídeo eu vou falar sobre o edital da Câmara Municipal da cidade de Rio Verde, que fica no interior do estado de Goiás. Será realizada pela banca Instituto Delta Proto. Aqui ele mostra uma tabela com diversos cargos, tanto para nível superior quanto para nível médio, agente de controle interno, procurador jurídico, tradutor e intérprete de Libras, auxiliar de serviços gerais, motorista, assistente administrativo, arquivista, auxiliar técnico de áudio e vídeo, técnico de segurança do trabalho, técnico de informática, ouvidor e operador de vídeo monitoramento. Destes cargos eu vou destacar mais o de assistente administrativo. Pede ensino médio completo. E aqui eu só reproduzi o que está escrito na coluna, né? Essa parte aqui de cima. Total de vagas para PCD, cadastro reserva. Então, para o cargo de assistente administrativo, total 18 vagas, 2 para PCD, 36 para cadastro reserva e 4 para cadastro reserva do PCD. 40 horas semanais, salário de R$ 3.102. Nessa parte do edital, aqui ele fala das etapas do concurso. Alguns cargos com prova objetiva, prova subjetiva e prova de títulos. Mas o cargo em questão que eu estou destacando, que é o de assistente administrativo, ele não possui a prova de títulos. Então, vai ser somente a prova objetiva, que é uma redação, né? E a prova objetiva. As matérias e as questões seriam língua portuguesa, com 10 questões. E tem peso 2. E aí, multiplicando as duas colunas, você chega na pontuação total de 20 pontos para a língua portuguesa. Matemática e raciocínio lógico, 5 questões, peso 1. Informática, com 10 questões, peso 2,5. E legislação específica, também com 10 questões, peso 2,5 por questão. Aí você chega em 25. Aqui é só multiplicar essas duas colunas. O número de questões dessa prova, então, seriam 35. Mas de pontuação mesmo você chegaria em 75. O texto dissertativo, que é uma espécie de redação, você chega em 10 pontos. É interessante que desses 75 pontos, 50 pontos seria somente essas duas matérias, informática e legislação específica. Então, tem que ter um certo cuidado. Informática você chega em 25 pontos, legislação você chega em 25 pontos, e em terceiro lugar, português, com 20 pontos. As provas objetivas serão de múltipla escolha. As provas em todos os casos, aqui ele fala etapa 1 e 2, que é a prova objetiva e a prova subjetiva, tem duração de 4 horas, exceto para o cargo de procurador jurídico. Então, 4 horas para os demais cargos. Então aqui, só reforçando, múltipla escolha, 4 alternativas por questão. Também ele faz o alerta, aqui para o cargo de nível médio, para não ser eliminado da etapa de prova objetiva do concurso, o candidato deverá alcançar o mínimo de 50% dos pontos da prova objetiva. Aqui um pouco das atribuições para o cargo de assistente administrativo. Registrar a entrada de saída de documentos,
acompanhar processos administrativos, dar suporte geral, administrativo e técnico nas unidades administrativas, participar da elaboração de projetos referente à melhoria dos serviços da instituição. Regime jurídico estatutário, 40 horas semanais. Aqui com mais detalhes, as matérias para assistente administrativo, língua portuguesa, 10 questões de peso 2. Por exemplo, aqui vai cair crase, pontuação, ortografia, regência, concordância e por aí vai. Também para matemática e raciocínio 5 questões de peso 1. E aí tem que dar uma lida com calma. Informática, 10 questões, peso 2,5. Aqui vai cair o Windows, Word, Excel, Internet, PowerPoint, periféricos do computador, a parte de segurança, backup, vírus. Legislação específica, 10 questões, peso 2,5. Cai a Lei Complementar Municipal 3968, que fala do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Rio Verde. A Lei Complementar Municipal 182 de 2020, que fala sobre a estrutura administrativa de Rio Verde. A Lei Orgânica do município. A Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. E tem essa Lei 7.435, fala sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Rio Verde. Aqui uma parte do edital também que fala como serão os critérios para correção e pontuação da prova subjetiva para todos os cargos, exceto para procurador. Então, essa pontuação ela pode chegar em 10 pontos, total de pontos. Ele divide, por exemplo, em apresentação do texto, e aqui você chega em 2 pontos. Adequação ao tema proposto, aí vai contando 0,5, 0,5 até chegar em 2. Isso tudo tem que ler com calma também. Aspecto gramatical, que você chega em 4 pontos. Então ele vai olhar tudo, né? Pontuação, acentuação gráfica, concordância, se vai ter erro de regência. Se você não errar nada, 0 erros, você consegue os 4 pontos. E ele vai diminuindo essa nota conforme o número de erros vai aumentando. Aí vem os aspectos estruturais, coesão, domínio da língua, coerência. Você chega em 4 pontos. Aqui ele fala de penalização. Cada linha excedente é o máximo exigido. 1 ponto por linha. E cada linha não escrita, considerando o mínimo, 1 ponto por linha. De qualquer forma, a pontuação na prova dissertativa, digamos assim, é de 10 pontos. As inscrições vão do dia 11 de dezembro até o dia 12 de janeiro do ano que vem. A prova objetiva e a prova de redação, para todos os cargos, exceto para procurador, está prevista para o dia 4 de fevereiro, período da tarde. Bom, a cidade de Rio Verde fica no interior de Goiás. De certa forma, é próximo também de Goiânia, da capital. E aqui um pouco do prédio da Câmara de Rio Verde. Um prédio interessante aqui, né? É isso aí, gente. Obrigado pela audiência. Até uma próxima.